Galera, tudo bem? É o primeiro vídeo aqui do Ecos na Colina, é isso mesmo, a sua web rádio, aqui também canal no YouTube. Vamos falar um pouquinho sobre a partida de hoje entre São Paulo 1 Vasco 1, também válida pelo Campeonato Brasileiro. O nosso Vascão conseguiu segurar o empate lá no Morumbi, fez até um jogo taticamente bem interessante, defensivamente conseguiu cumprir com aquilo que foi desempenhado pelo nosso treinador, aquilo que foi passado durante os treinamentos e conseguiu ter um jogo muito bem sólido defensivamente. Tirando o erro de Jadson, o Vasco conseguiria passar impune nessa partida sem levar gol e sairia com o resultado de 1-0. Claro, a gente trabalhando com o jogo, como é que foi, e o Vasco acabou armando os 2 gols da partida. Outro destaque também é para o nosso querido Lucão, isso mesmo, o Lucão fez sua estreia no Brasileiro, muito esperado por todos. Essa estreia do nosso goleiro sempre foi tratado como uma joia da base do Vasco, a nossa revelação. Então, antes de mais nada, também agradecendo, um parabéns ao Lucão. Que jogo fez o nosso querido goleiro, eu acho muito interessante a gente sempre destacar as boas partidas das nossas joias da base. Olha que legal, o Vasco sempre gerando fruto e hoje a gente estava recheado de meninos da base. E é muito legal você ver que o Vasco é e sempre vai ser a base forte. Talvez o erro seja na transição. Subir esses meninos precocemente está mostrando que alguns têm muitas deficiências. Vale lembrar o caso de Vinícius, que faz outra partida ruim, uma partida onde o nosso menino não consegue driblar, não consegue armar jogada, e o único lance de perigo foi uma bola que ele chutou e o goleiro Thiago Volpi defendeu. Falar no geral, a gente conseguiu fazer uma trinca de zaga ali muito interessante, jogamos muito bem. Se não fosse, infelizmente, como eu já disse, o erro do Jadson, o Vasco fatalmente sairia derrotado desse jogo. Creio eu que Marcelo Alves seja o titular dessa zaga. Não acho que Castan deva recuperar esse lugar com tanta facilidade. E creio que está tudo sendo indicado para uma zaga mais rápida. Outra grande partida de Ricardo Graça também há se destacar o nosso zagueiro, um zagueiraço. Conseguiu fazer uma partida bem segura, marcando, correndo. E não teve nada menos e nada mais do que marcar Brenner hoje. Conseguiu marcar com muita tranquilidade. Léo Gil e Marcos Júnior também conseguiram formar uma trinca de uma dupla de meio de campo muito forte também. Não podemos esquecer dos dois atletas aí, jogaram muito bem também, tem que dar os parabéns para os dois. Achei uma baita partida dos dois, acho que a evolução vai vir com o tempo. O Andrei também entrando ali nesse meio de campo, a gente já dá um sinal que está bem servido nessa posição. Outro jogador também que me chamou muito destaque foi o Gustavo Torres, um jogador que talvez eu falei muito mal dele, porque eu também não acho um grande jogador, mas vem mostrando suas características, vem mostrando que é um jogador muito útil, que deve ser titular nesse esquema montado pelo Ricardo Sá, até pelas suas características ofensivas, suas características de rapidez, e é um jogador que consegue rapidamente sair da defesa para o ataque. Um jogador que me decepcionou muito foi o Vinícius, não jogou bem, como eu já tinha dito, foi um jogador bem fraco nesse jogo, não rendeu, não conseguiu transpirar uma atuação convincente. Faltou muito para o Vinícius ser um jogador útil no jogo de hoje. Falhou demais, errou demais e deu muita posse de bola para o adversário. O caso do Vinícius é um caso a ser tratado. Acho que está na hora do menino dar um passinho atrás, voltar para a base, jogar alguns jogos na base, aprender e subir mais maduro para o profissional, que eu acho que falta isso no nosso menino. Germancano, não tem o que dizer, o nosso artilheiro botou a bola para dentro de novo, isso também é muito legal, porque é um atleta que vive de gol, que precisa de gol, e vai marcando mais uma partida, fez 3 gols contra o São Paulo, olha só, 2 no primeiro turno e 1 hoje, é muito legal ver que o Vasco tem um baita atacante. Só que o Germancano precisa receber essa bola dentro da área, não adianta também a gente querer que o Germancano arme jogo, igual ele fez hoje, dando um belo passe para Iago Pikachu, que desperdiçou. As laterais continuam sendo a preocupação do Vasco. Henrique e Pikachu não foram bem hoje, na minha visão. Ofensivamente, Pikachu não consegue render jogando de ala, nem de lateral. E defensivamente tem um pouco de dificuldade. Henrique, na minha visão, até que se defendeu bem. Ele consegue fechar os espaços dos adversários, só que não sabe atacar. Então isso complica muito no esquema aqui 3-5-2 ou 3-4-3, onde a gente é obrigado a ter alas ofensivos. Então isso quebrou um pouquinho aí essa linha. Ricardo Sapinto demorou muito a mexer, muita gente criticando, mas eu acho que é difícil. Você não tem o banco de reserva com tantos jogadores que podem mudar o ritmo de uma partida. Ele até botou o Lucas Santos no lugar do Vinícius, que entrou mal. Depois ele bota o Juninho, bota o Catatal, bota o Neto Bosque, até que entrou e conseguiu fazer mais jogadas ofensivas do que o Henrique. É muito complicado você, quando tem esse time bem mais lento, bem mais curto, você tem dificuldades em fazer substituições.
Mas no geral eu gostei da partida, eu acho que o Vasco melhorou e muito, o Vasco vem crescendo, o trabalho está surgindo efeito, mesmo que aos poucos, mas está surgindo efeito. Eu acho que o Vasco não passa aperto no Brasileiro, mas também não vai almejar grandes coisas, deve fazer igual fez o ano passado, ficar em meio de tabela. Vale lembrar que na quarta-feira um convite feito para vocês ali na Web Rádio Ecos na Colina, você vai estar ouvindo a transmissão do jogo entre Defensa e Justiça e Vasco. E eu vou estar fazendo uma análise para vocês dias antes sobre um pouco do time argentino. Um abraço a todos, deixe seu like, se inscreva no canal, porque é muito importante a contribuição de vocês na hora do like aí, na hora da inscrição, porque o nosso canal quer só subir. Um abraço a todos, galera!